E aí, tudo bem contigo? Bom, hoje a gente vai falar sobre as teorias da evolução, né? Das teorias que falam sobre a evolução. Então, antes de começarmos a falar sobre as teorias, nós primeiramente temos que falar sobre o criacionismo, né? O criacionismo é uma teoria que defende a ideia de um Deus criador, ou seja, existe um Deus que ele criou o planeta, os seres humanos e todas as espécies animais, né? E não animais. E essas espécies, elas não sofrem mudanças, ou seja, elas são imutáveis, de acordo com essa teoria, né? Criacionista. Mas também existe a teoria do evolucionismo. A teoria do evolucionismo ele defende a ideia de que as espécies elas passam por um processo de mudança ao longo do tempo, né? E esse processo de mudança ele ocorre por conta da seleção natural, né? Onde o meio ambiente, né? Vamos supor que isso seja o meio ambiente, ele vai escolher qual espécie vai ser mais adaptada àquele meio. A espécie que for mais adaptada, ela vai permanecer naquele meio, ou seja, ela vai sobreviver e ela vai ter descendentes férteis. Porém, a espécie que ela não conseguir se adaptar naquele meio, ela vai ser extinta, ela vai morrer, entende? Então, a teoria do evolucionismo fala sobre esses processos de mudanças que as espécies sofrem ao longo do tempo. Um dos primeiros defensores, né, que começaram a pensar sobre esses processos de evolução foi Lamarck, né? Lamarck ele defendia a ideia da lei do uso e desuso. Como que é essa ideia, Robert? Bom, imagina você, né? Você, por exemplo, vamos supor que você pratique musculação, né? Então você treina todos os dias. Como você treina todos os dias, por exemplo, vamos supor que você não treina os membros inferiores, ou seja, as pernas. Você só treina os braços, o abdômen, o peito, o ombro. E aí você vai tipo na academia todos os dias e só treina os membros superiores, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Como você está exercitando esses membros superiores todo dia, eles tendem a crescer, entende? A crescer e ficar maiores e mais fortes. E como você não iria estar treinando os membros inferiores, ou seja, as pernas, essas pernas elas iriam sair do seu corpo, entende? Isso é um exemplo da lei do uso e desuso, que é a ideia de que se você usar uma parte do teu corpo, ela vai ficar maior e mais forte. E se você não usar, ela tende a sair do seu corpo, né? É uma ideia de que Lamarck defendia, né? Lei do uso e desuso. Mas Lamarck também defendia uma outra ideia, que é a questão da transferência dos caracteres adquiridos. Como que é essa transferência? Imagine o mesmo exemplo que a gente citou anteriormente, né? Você só está treinando os membros superiores e não os membros inferiores. Como você treina os membros superiores todos os dias e todos os dias, eles vão ficar fortes. E aí, quando você tivesse um filho ou uma filha, né? Essa sua prole, ou seja, o seu filho e a sua filha, ela iria nascer com essa característica do teu corpo, ou seja, ela iria nascer, a sua filha ou o seu filho iriam nascer, né? Com os membros superiores fortes, porém sem as pernas, né? Ou com as pernas muito fracas. É uma ideia de que Lamarck defendia, né? Lamarck foi um dos pioneiros a falar sobre a evolução, né? Então a gente não pode julgar ele como um cara que defendia ideias erradas, né? Porque ele, na época dele, né? Ele era um cara muito além do seu tempo, né? É claro que hoje em dia a gente já sabe mais conceitos sobre genética, né? Sobre como acontece essa transferência dos caracteres, né? E aí a gente não pode julgar ele como um cara errado, né? Que defendia ideias erradas. Mas a ciência ela passa por um processo de evolução constantemente, né? E aí, uma outra ideia de que Lamarck defendia era sem extinção, ou seja, para ele, as espécies elas não se extinguiam, entende? Elas nasciam e continuavam pelo resto da vida no mundo, né? Perpetuando
novas proles e assim por diante. Elas não se extinguiram. E é basicamente isso.